Bom, é uma honra estar aqui ao lado do professor Nelson Sussumo, que está integrando esta mesa. O professor Nelson Sussumo estava lecionando até agora há pouco, como eu falei para vocês, veio para cá para brilhantar o nosso evento. Ele vai fazer o encerramento com a última abordagem sobre os comentários sobre a nova regulamentação da guarda no Código Civil, que foram introduzidos pela Lei 13.058 de 2014. O professor Nelson Sussumo Chiquicima, ele é advogado, presidente da Comissão de Direito de Família e Sucessões, membro consultor da Comissão de Direito Civil, vice-presidente da Comissão de Franchising e palestrante do Departamento de Cultura e Eventos da OAB, pós-doutor em Direito e doutor em Ciências Jurídicas e Sociais, professor e coordenador dos cursos de Teoria e Prática de Direito de Família e Sucessões e Oficina de Direito de Família e Sucessões da ESA São Paulo, da Faculdade Damásio de Jesus, em cursos preparatórios para concursos e na pós-graduação da Unisal, coordenador e professor dos cursos de pós-graduação da Faculdade Legale, autor de diversas obras e muitos outros predicados aqui que não caberiam nesse momento, senão vão queimar todo o tempo só fazendo a apresentação do professor Nelson Sussumo. Ele é baixinho no tamanho, mas o currículo é grande, viu, gente? Pode ter certeza, viu? Então, professor, uma alegria muito grande tê-lo aqui ao nosso lado. Muitíssimo obrigado por ter aceito o convite para estar aqui conosco e, desde já, passo a palavra para suas considerações. Obrigado. Bom, eu vou falar um pouquinho de guarda, o que é guarda primeiro, para depois entrar na guarda compartilhada. Na verdade, não quero só falar de guarda compartilhada. Essa lei 13.058 de 2014, que foi no finalzinho de dezembro de 2014, praticamente foi sancionado na época do Natal. Todo mundo ficou sabendo depois, só em 2015, que tinha sido sancionada. E com vigência na data da publicação. Ela não só alterou a nova guarda compartilhada, é que a lei ficou conhecida como nova guarda compartilhada, mas ela não só alterou a guarda compartilhada, alterou guarda unilateral, alterou poder familiar, alterou questões até de responsabilidade dos pais, bastante coisa foi alterada. E coisas assim significativas, por exemplo, a guarda unilateral, que a maioria entende que não tem prestação de contas na ação de alimentos, por exemplo, nos alimentos. Prestação de contas, o STJ falou que não tem. Né? Alguns entendem que tem até. Né? Até veio um colega, um professor que é promotor, falou, eu entendo que tem que ter prestação de contas nos alimentos. Então existe divergência, mas é a minoria que pensa que tem. Tá? Agora, a lei fala que tem. A lei fala que tem, na guarda unilateral. Eu não sei como vai ser essa execução, né? Como vai ser possível a execução da prestação de contas nos alimentos. Eu quero ver a possibilidade da execução, mas que fala que cabe, cabe. Nós vamos dar uma analisada daqui a pouquinho. Então, eu vou falar rapidamente de guarda. Nós temos duas espécies de guarda, na verdade, guarda natural e guarda, vamos dizer assim, judicial. Né? A guarda natural é aquela que ocorre pela própria natureza. Casamento, união estável, união afetiva e também comunidade formada por qualquer dos pais, seus descendentes. Eu costumo inclusive dar o exemplo da Xuxa e da Sasha. Xuxa e Sasha, família monoparental, comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes, não é? Gugu também, com a mãe dos filhos do Gugu também, viu? Família monoparental. E eu falo da Xuxa, já perdi o exemplo, né? Porque agora já é maior de idade, menino, né? O Gugu tem um pouquinho mais. E também falaram que ela ia casar com o pai da Sasha, o Xoxo. Daí já foi. Aí também já foi meu exemplo, né? Mas o do Gugu nunca vai deixar de ser exemplo, tenho certeza. Bom, maldade, fogo. Então, ó, a guarda natural decorre desses itens e aí para o advogado não tem muita importância, né? Mas a guarda judicial que é mais importante para nós, no litígio, principalmente quando envolve litigância de quem quer a guarda, esse é o problema, né? É uma ação demorada, infelizmente, que não poderia ser tão demorada assim, mas, às vezes, não há como não demorar, porque existem fases do processo, principalmente as questões de provas, exames psicossociais. Infelizmente, se você olhar aqui em Santo Amaro, se você pedir um exame psicossocial, é 1 ano para marcar exame psicossocial. Como que vai ficar uma situação de pedido de guarda compartilhada, guarda unilateral ou alteração de guarda? Né? 1 ano para poder fazer o exame psicossocial, que a maioria, né, dos juízes, e muitas vezes, com certeza, ele não vai atribuir a guarda de imediato e alguma liminar, porque é muito temerário. Oi?
Então, normalmente é com a mãe, né? Normalmente fica com a mãe. Tá? Aquele que está pedindo alteração é difícil conseguir eliminar. Muito difícil conseguir essa liminar. Mas normalmente vai estar com alguém, ou com a mãe ou com o pai. Aí a gente sabe que normalmente é com a mãe. Tá? Então alguém saiu de casa e aí ficou com a criança. Esse que ficou com a criança vai pedir a guarda, a chamada guarda de direito. Né? Então a chama guarda judicial, que seria, vamos dizer assim, hoje 2 espécies, mas eu coloco 4 espécies de guarda judicial. A guarda unilateral, ou chamada única, ou alguns chamam de guarda única unilateral, ou até guarda simplificada, né? Mas alguns também falam que existe a guarda de nidação e também a guarda alternada, que eu entendo agora que com a nova legislação, a 13.058, não vai existir mais, porque ela mesmo já fala o seguinte, guarda compartilhada ou única, ou unilateral. Então não fala mais das outras. Ah, mas antigamente também não falava, só que falava guarda. Então, se falava guarda, era guarda no geral e haveria a possibilidade de também ter a guarda alternada e a guarda de nidação. A guarda alternada, realmente, muita gente confundia com compartilhada. Mas antes disso, deixa eu explicar a guarda única, que a maior parte, né, está na guarda única unilateral, e a maioria dos juízes entendem que é a guarda única unilateral, mesmo com a nova legislação, tá? Mesmo com a nova legislação. O doutor Marcelo, acho que não está na vara de família, mas deve ter atuado bastante, e a maioria dos juízes entendem que não tem guarda compartilhada, eu sei disso, que muitos juízes já falaram para mim que não entendem que tem guarda compartilhada, acabou, e falou, oi. É essa a ideia realmente dos magistrados. Tanto é verdade que aquela profissão repórter, você foi no Fantástico, e não teve nenhuma posição de algum magistrado de São Paulo falando. E todos que conseguiram guarda compartilhada foi tudo em Mato Grosso, em Goiás, Minas Gerais, né? Não foi daqui. Mas a gente entende, principalmente os psicólogos, que é importante a guarda compartilhada. Importante porque dizem os psicólogos que seria a melhor espécie de guarda, seria melhor para a criança. Tá? É que, infelizmente, nós aqui no Brasil, né, como diz o meu amigo Rolf Madaleno, que nós estamos no país de sangue quente. Não são igual a alguns europeus e também nos Estados Unidos e no Canadá, que seria país de sangue frio, que seria a emoção está acima da razão ou a razão está acima da emoção. Nos países frios, a razão está acima da emoção, e aqui, nos países de sangue quente, a emoção estaria acima da razão. Infelizmente é assim. Né? Eu dou exemplo sempre até naquela parte de Fórmula 1, de futebol. Brasil é campeão, é tetra, lembra? Tetra, que eu gritava, chorava, tudo. E aí, naquela época, a Alemanha, hoje já mudou bastante, a Alemanha é campeã, parabéns Alemanha. Ponto. Gol da Alemanha. Né? E aí, é diferente, né? A cultura é diferente, o sentido é diferente. E até eu falo na Fórmula 1, o Ayrton Senna, lembra? Foi até o aniversário da morte dele. Ayrton Senna do Brasil chorava, pegava uma bandeira, né? Quase caía. E aí, agora, vem lá, o Lewis Hamilton ganhou. Ele, parabéns, pessoal, no cockpit. Ok, very good. No máximo, é que agora mudaram um pouquinho, né? Já está um pouquinho mais expressivo. Mas é pouca expressão. Pode ver, os alemães, principalmente, só assim, máximo possível. O Hamilton tentou se soltar, foi jogar champanhe na menina lá, foi criticado, você viu? Então, é diferente, né? É muito diferente. E a mesma coisa na guarda que seria esse problema. Né? A emoção está acima da razão aqui na separação, principalmente. E quando tem filho, vai explodir no filho. O casal não distingue o problema do filho com o casal. Filho é o filho, o casal é o casal. O filho é para sempre, o casal vai ser ex-mulher e ex-marido. O filho é para sempre, vai ter que ter esse cuidado. Mas as pessoas confundem. Pode ver, todo advogado teve esse problema já. Né? Com o cliente. O cliente quer despojar no filho. Ou a cliente, muitas vezes quer fazer barganha nos alimentos com os filhos. Aí eu deixo ver mais. Aí a gente pode, acertando bem aí os nossos alimentos, acho que a guarda compartilhada será viável. Se não, não. Aquela que vai ter o guardião e o não guardião. O guardião normalmente é a mãe, não é?
A mãe normalmente é o guardião aqui no nosso país, em razão da natureza, até em razão da amamentação, né? Tanto é verdade que é difícil o pai pernoitar com a criança na regulamentação de visita após, ou seja, antes dos 2 anos de idade, é somente após os 2 anos, apesar que hoje os filhos são amamentados pela mãe uns 6 meses, aí, né? Hoje está mudando, 6 meses, 1 ano. Tem uns que falam, não, está até 6 anos amamentando. Isso aí não é amamentação, isso é outra coisa. Né? 6 meses, 6 meses, com 6 anos. 6 anos não dá, né? Bom, mas normalmente a jurisprudência é no sentido de 2 anos, né? 2 anos. A partir de 2 anos vai poder pernoitar. Então tem esse problema. Mas a lei fala quem tem melhores condições é que tem a guarda. Que o guardião normalmente é a mãe e o não guardião é o pai. E por que é a mãe ainda? Se o código fala quem tem melhores condições. Porque melhores condições é o quê? Dinheiro? Não é só dinheiro, né? Melhores condições é dinheiro, afetivo, moral, tudo poderia ser o melhor interesse do menor e seria essa questão de ter melhores condições. Não é só dinheiro, porque se fosse dinheiro, o juiz ia deixar com quem a criança? Com o advogado. O advogado. Depende do advogado, fala assim, não, com o juiz, que tem estabilidade. Ganha bem, bom. Mas por isso que no melhores condições não é só dinheiro, né? Não é só financeiro. É afetivo, moral, educacional, tudo isso. Uma vez até uma mocinha no posto de gasolina, foi abastecer, e aí o gerente falou, ele é advogado, já pegou e começou a conversar. Eu estou preocupado. 6 meses a criança, não tinha 6 meses de nascimento. Eu estou preocupado que meu marido falou que vai largar de mim e vai tirar minha criança, não sei o que lá, tal, que já estava separando, já 6 meses, hein? Já estava separando. Aí, e ele falou que se eu pedir a conta do emprego, eu vou ter menos condições e aí ele vai tirar a guarda mesmo. Ela está preocupada, né? Eu falei aí que vai ser melhor. Se você perder a conta, ele vai ter que pagar os alimentos todos, o filho. Porque você tem melhores condições ainda de ficar com a criança, sem trabalhar. Vai ficar o dia inteiro com ela, ainda recém-nascida, né? Não para você, mas para a criança, provavelmente vai com certeza ter direito aos alimentos. E vai ter que sustentar a maior parte. Porque agora se impossibilitou de ela trabalhar, inclusive. Né? Criança pequena. E realmente, dependendo do que ela ganha, é melhor ficar em casa. Não é isso? Porque pagar uma babá, que às vezes custa mais caro. Né? E com a mãe é muito melhor ficar do que com a babá. Né? Então, a guarda única normalmente é para a mãe em razão da própria natureza e das melhores condições que ela tem, de afeto, de carinho, de educação, né, do que o pai. E até o nosso costume, culturalmente, dessa forma. Então, na guarda única ou unilateral, que é chamada, normalmente fica com a mãe. E o que é essa guarda única? Quem é o guardião, que é a mãe? Ela tem que poder? A guardiã, que é a mãe, normalmente é a mãe, que poder que ela tem? Eu costumo dizer que tem o poder da guarda física e o poder da imediatividade. O que seria isso, o poder da guarda física e do poder da imediatividade? O poder da guarda física é a posse do menor, ou seja, a mãe vai ter a posse do menor. E o poder da imediatividade seria os poderes de escolhas em alguns dos direitos do poder familiar. Como, por exemplo, quem escolhe a escola para a criança? A mãe que está com a guarda. Quem escolhe as roupas da criança? A mãe que está com a guarda. Os amigos da criança? A mãe que está com a guarda. A alimentação, a mãe que está com a guarda. O médico, o pediatra, o dentista, a mãe que está com a guarda. Esses seriam os poderes do guardião, que está com a posse do menor. Poderes e escolhas imediatas. Agora, e o pai, que seria o não guardião? De fiscalização. Fiscalização. Tá? Aí alguns falam que daí teria direito à prestação de contas nos alimentos. Mas olha só por que não cabe. Uma, por causa do poder da imediatividade. A mãe escolheu uma consulta de um médico pediatra de R$1.000. E o pai fala, pô, R$1.000 não, né? Por que você fez isso comigo? Que você vai ter que colaborar. Não, mas eu não posso pagar 1.000. Bom, a guarda é dela. A guarda é dela, ela que escolhe. Tá? E teria que colaborar mesmo. Em tese, teria que colaborar. Mas aí, normalmente, o ex-marido, o pai, fala o seguinte, doutor, minha ex-mulher tá desviando meu dinheirinho. O dinheiro que eu deposito na conta dela para o meu filho, ela gasta, ela compra bolsa, sapato. E bota, que não é fácil o frio agora, não é fácil. Tá? E agora está dançando baile funk com o meu dinheirinho. Está dançando pocotó, creu em mim. Agora o novo nome é fluxo. É fluxo. Então, começa... E é assim mesmo. Porque ela vai no bailinho e deixa o filho com a mãe dela, e ele fala que está gastando dinheiro dele. Aí eu falo, meu filho, não cabe não. Não cabe prestação de contas nos alimentos. Se realmente ela está fazendo isso com o seu dinheirinho,
Sabe o que cabe? Alteração de guarda, modificação de guarda. Fica com a criança. Ai, deixa pra lá, deixa pra lá. Ó, aí você pega a pessoa se é picuinha ou não. Agora, se é verdade, ele vai pedir alteração. Com certeza, porque eu já vi mãe tirar da escola particular para colocar na pública, infelizmente a gente sabe como que é a diferença, né? E aí o filho falou para ele, pai, não estou gostando muito da escola que a mãe me colocou, não. Eu falei, por quê? Eu como leite de soja, tomo leite de soja, como ovo de soja, alface de soja, era merenda. É tudo de soja lá, né? E aí, e os moleques também, eu vou comprar um doce, vou comprar um refrigerante, eles tomam o dinheiro, dai moleque, sai andando, vai, dá o dinheiro. E o pai falou, o que está acontecendo? E tinha trocado de escola, infelizmente tinha colocado numa escola pública que também não condizia, né, com o status social deles, e o menino fica bobo, né? Fica bobo, perto desses outros menores. E aí o pai falou assim, olha, doutor, pode alterar a guarda, e a gente já pede a busca e apreensão, o doutor Marcelo está dizendo, né, com liminar, porque se a mãe está fazendo uma coisa dessa, o que poderia fazer mais? É lógico que deu liminar, provada facilmente lá, né, daria verossimilhança, até prova inequívoca do que a gente tinha de transferência escolar, acabou. Estava bem tranquilo. E até falei o seguinte, indaguei para o juiz, falei o seguinte, que se quisesse realmente, fosse em razão financeira do dinheiro, ele pediria revisional e não alteração de guarda, porque agora não estaria pagando a escola particular. E daria um revisional. Mas o interesse não era no financeiro, o interesse era no menor. Eu estou preocupado com meu filho, não preocupado com o dinheiro, então eu quero pedir alteração. E foi dada a alteração. Infelizmente, existe. É pouco. A maioria das mães cuidam menos que o pai que não quer pagar. A maioria a gente sabe que é o pai que não quer pagar os alimentos. Tá? Numa vara de família, fizeram uma pesquisa na Lapa, 70% dos casos, na vara de família, é de alimentos. 70% dos casos, versus alimentos. Alimentos, execução de alimentos, revisional, exoneração, você vê que nossa cultura não é boa, é de não pagar alimentos, de não gostar de pagar alimentos. Que o certo era dar de plano, não era ter ação para alimentos. Não é? Não era para ter ação de alimentos. Infelizmente, a gente vê que acontece bastante, 70% dos casos, do direito de família. Bom, essa seria a guarda única ou unilateral, depois eu explico as alterações aqui que nós tivemos. Tá? Agora, a outra guarda é a guarda alternada. A guarda alternada, ou chamada a guarda alternada, que se confunde muito com a compartilhada, muitos confundem, bastante, até a ministra Nancy confundiu alternada com compartilhada, se você ver o acórdão que ela proferiu, acho que em 2012, confundiu totalmente guarda alternada com guarda compartilhada. A guarda alternada, eu costumo dizer assim, que a guarda física e o poder da imediatividade que eu falei na guarda única, não disse? Que quem tem a guarda tem o poder da guarda física e o poder da imediatividade. Ou seja, a guarda física e o poder da imediatividade alternam-se em períodos longos. 6 meses com o pai, 6 meses com a mãe. 6 meses com o pai fala assim, vai estudar na minha escola, a escola que eu gosto é a melhor que tem, meu filho. Também vai jogar futebol, você vai jogar futebol, vai ser jogador de futebol. E também vai frequentar a igreja é a melhor que tem. Bom, 6 meses se passaram, a guarda muda, alterna-se. A guarda física, o poder da imediatividade para a mãe. A mãe fala, essa escola que o pai colocou uma porcaria, vai estudar na minha é a melhor que tem. Também não vai mais frequentar a religião dele, vai frequentar a minha religião é melhor. A criança fica, ai meu Deus, que Deus é esse? Que Deus é? Nem sabe qual que é o Deus. Né? É péssimo, ninguém, já era difícil dar essa guarda, já era difícil, mas era possível. Né? E também, não vai mais jogar futebol, vai dançar balé, vai pro Bolshoi agora. Bolshoi, balé agora. Bom, a criança está perdida, né? Então, por isso que a maioria dos juízes e também do Ministério Público não aceitava essa guarda alternada. Era bem complicada essa questão, né? Mas existia a possibilidade. Tanto uma defensora pública, foi minha aluna, ela falou assim para mim, não, professor, eu consegui uma vez. Consegui, o pai morava no Rio Grande do Sul e a mãe no Rio Grande do Norte. Nossa, que beleza. 6 meses no Rio Grande do Sul, 6 meses no Rio Grande do Norte. E aí o juiz acabou concedendo, porque senão cercearia o direito de visitas. Porque ficaria difícil. E acabou deixando dessa forma. Complicado, né? Climas diferentes. Às vezes até escola bem diferente, né? Culturas diferentes. E hoje até a nova legislação, ela fala sobre isso, esclarece direitinho sobre essa questão, né, de ter um lar, ou ter uma referência. Então, existe a possibilidade de determinar onde vai morar. Mas às vezes é guarda compartilhada, mesmo morando com a mãe, por exemplo. Mas é bom denominar. Tá? Mas eu vou mostrar direitinho para vocês daqui a pouquinho. Ela falou assim da guarda alternada, 6 meses no Rio Grande do Sul, 6 meses no Rio Grande do Norte, culturas diferentes, climas diferentes, tudo diferente. Eu até costumo falar assim, 6 meses falava oxente e 6 meses,
Já pensou? A criança fica... É complicado. Só para, né, uma ilustração do que pode acontecer com a criança. É ruim, é péssimo, tá? Mas pode acontecer. E hoje acho que não vai dar mais, porque tiraram. Né, só está guarda compartilhada ou unilateral. Bom, a outra guarda é a compartilhada. Agora sim, iniciou a guarda compartilhada com a Lei 11.698/08, a partir da Lei 11.698/08, guarda compartilhada, e alterou os artigos 1583 e 1584 do Código Civil, que já foram alterados de novo para essa lei, tá? Foi alterado de novo. Durou pouco, hein? 8 anos para, né? De 2008 para cá, 2014, foram 6 anos. 6 anos durou muito pouco a legislação, mas introduziu a guarda compartilhada com a 11.698/08. Tá? Bom, o que é guarda compartilhada? Guarda compartilhada é um sistema de corresponsabilização dos pais separados perante seus filhos menores. Uma corresponsabilização dos pais separados perante seus filhos menores. Aí ficou fácil. Se eu sei que a guarda única, o poder da imediatividade e a guarda física fica com o guardião, e o não guardião tem a fiscalização, o que é guarda compartilhada? Isso é um sistema de corresponsabilização. Significa que a guarda física e o poder da imediatividade são dos dois, simultaneamente. Quem escolhe a escola para a criança? Os dois. Quem escolhe a roupa? Os dois. Quem escolhe os amigos? Os dois. O médico, o pediatra? Os dois. O hospital? Os dois. O dentista? Os dois. Por isso que é difícil dar certo. Aqui no Brasil é difícil dar certo por causa disso. A maioria, ela prevalece a emoção e não a razão. Nesta situação de litígio, de separação, passa a ser irracionais. Totalmente irracionais. Não pensam nem no filho. Eu tenho caso de alienação. A mãe fala que o pai abusou sexualmente só para que ele não veja mais. 1 ano e meio ele não consegue ver. Nenhum juiz vai dar. Tem uma alegação. E aí? Deixa ou não deixa? Melhor não deixar, né? Vou esperar. 1 ano e meio, com a demora, no judiciário. Quem que esta mãe está prejudicando? O pai, lógico. Mas é só o pai? Não, principalmente o filho. Eu não sei como que pode uma mãe cometer um absurdo desse, mas comete. 70% dos casos de alienação parental, sabe o que é? Abuso sexual. 70% dos casos de alienação parental é abuso sexual. Ou seja, é mentira. Mentira, porque é alienação. A pessoa filma. Então a guarda compartilhada, com a lei 13.058/2014, passou aí a ser obrigatória nos casos de litígio. Olha só, vou mostrar aqui para vocês. Ó. Já comentando, está aqui. É complicado, tá? Complicado. Aqui, ó. Parágrafo 2º, do artigo 1584. 1584, parágrafo 2º, diz lá: quando não houver acordo entre a mãe e o pai, ó, uma lei nova, 2014, quando não houver acordo entre a mãe e o pai, quem disse que tem que ser mãe e pai? Pode ser mãe, mãe, pai, pai. Ou pai, pai, mãe, 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 pai, pai. Então faz. Então. A lei é nova. Como que pode estar lá pai ou mãe ainda? Né? Bom, quanto à guarda dos filhos. Encontrando-se ambos genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor. Então nós temos 2 exceções. A regra é que se houver litígio, não houver acordo, litígio, o magistrado deveria aplicar a guarda compartilhada. Está aqui, ó. Encontrando-se ambos genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada. Essa é a regra. Agora tem exceção, lógico. Uma vez me perguntaram: professor, mas, puxa, ele é drogado. O pai é drogado, vai pedir guarda compartilhada, ele vai ter direito? Como vai ter direito aqui, ó? Se estiverem aptos a exercer o poder familiar. Não, então, ó, guarda, regulamentação de visita, alimentos, não faz coisa julgada material. É sempre formal. Portanto, é sempre possível que haja uma alteração, seja na regulamentação de visitas, guardas e alimentos. Então, pode alterar a qualquer momento, desde que você tenha fundamentação para isso. Então, não tem problema. Você pode pedir revisional, pode pedir... E a guarda unilateral seria o pedido de guarda unilateral? Então, sabe qual que é o problema? É que a gente não consegue ver o processo. Tem o processo para ver o que foi estipulado e o que não está acontecendo nesse processo. E aí daria realmente para te falar melhor, né? O que seria, se é obrigação de fazer, se não. Mas uma coisa que eu tenho certeza, e aí dá para falar para todo mundo, né? O norte, que você pode sempre revisar a sua regulamentação de visitas, a guarda e os alimentos. Sempre pode revisar. Então aquilo lá não faz coisa julgada material. É possível, tá? Agora, outra questão importante na guarda compartilhada,
Então eu estava falando aqui das exceções. Então, salvo se não estiver apto sob poder familiar. Então ele é drogado, está preso. Ué, poder familiar está suspenso se está preso. Não pode, está aqui. Mas, ó outro problema. Mas eu não quero a guarda. Quanta gente veio perguntar para mim, doutor, eu não quero a guarda, e agora vem essa guarda compartilhada, falou que é obrigatória. Eu não quero ficar com a criança, e agora? Está escrito aqui, ó, a exceção, ó, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor. Basta falar que não quer. Não, vai ficar sem, acabou. Não dá, né? Não dá, é pior assim. Se ele não quer, ele fala que não tem condições, pronto. Então, basta falar isso. São duas exceções importantes. Então, esse apto a exercer o poder familiar, aí eu falo que é subjetivo do juiz, hein? Do magistrado. Aí é o caso que até o doutor Marcelo falou, que entenderia que ficaria difícil a convivência e possibilitaria até uma alienação parental. Então, aí depende. Tem juiz que é subjetivo dele e aí fala, não, então não vou dar, não. Eu vou fazer o seguinte, antes um exame psicossocial. Aí sim, a gente vai ver se é possível ou não a guarda compartilhada. Tá? A maioria dos juízes que falam que não falam de plano, às vezes que não vai dar a guarda compartilhada, mas sim eles falam o seguinte, nós vamos marcar um exame psicossocial para verificar se é possível ou não a guarda compartilhada. E aí é importante. Tá? Exame psicológico e social nos pais e também na criança. Tá? Bom, olha só que bacana isso aqui. Ó. Aí nós temos aqui no artigo, no parágrafo 2º, do 1583, que foi alterado, ó, na guarda compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai. De novo, mãe e pai, né? Quem disse que você tem que ser mãe e pai? Pode ser pai, pai, mãe, mãe, né? Ou pai, pai, mãe, 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 pai, né? Que eu falei, da multiparentalidade. Tá? De forma equilibrada. E que seria essa forma equilibrada? Normalmente também o magistrado vai mandar para onde? Para o setor técnico de fazer avaliação. Provavelmente psicólogo e assistente social. E aí está aqui embaixo. Ó. Aí está aqui embaixo. Tá? Olha aqui. Parágrafo 3º do 1584. A lei também é toda desordenada, hein? Muito desordenada. Ela coloca num lugar, 1583, uma coisa, mas não continua e passa para 1584, parágrafo 3º, que é a continuação. Ó. Olha aqui. Para estabelecer as atribuições do pai e da mãe e os períodos de convivência sob guarda compartilhada, o juiz de ofício ou a requerimento do Ministério Público poderá basear-se em orientações técnico-profissional ou de equipe interdisciplinar, que deverá visar a divisão equilibrada do tempo com o pai e com a mãe. Parágrafo 2º do artigo 1583. Ou seja, o pai vai ficar com 30%, 40%, 60% da convivência ou não? O que seria essa convivência? Dias de pernoite? Não, muitos dizem que a convivência não precisa ser dias de pernoite. Pode ser levar na escola, buscar na escola, levar até o judô, na natação, e buscar no judô, na natação. Isso seja convivência. Almoçar com o filho, levar para o shopping, seja um período de convivência. Veja bem, é importante o exame interdisciplinar? Sim. Porque o advogado e o juiz não vai saber, nem o promotor. Por quê? Tem pai e mãe. Tem pai, por exemplo, eu mesmo. A gente trabalha direto, né? E aí vai ver mesmo, ficar com o filho mesmo no domingo. Se eu contar na semana, quantos por cento daí só no domingo? 20%. Que dê 20%. Então, seria mais ou menos uma convivência de 20% com meu filho. Por que eu teria 80% depois de separado? Até a criança vai estranhar. Até a criança vai estranhar. Ué, o que está acontecendo? Quando estava casado, agora não está. E aí começa realmente a ter problema psicológico. Então, esse equilíbrio de convivência seria examinado pelo técnico profissional, que seria os psicólogos, assistente social, para verificar quanto tempo ficava realmente quando estavam casados. Tá? Isso é importante, né, fazer esse exame psicossocial. A outra questão ainda aqui, ó, no parágrafo... Olha que bacana aqui, ó. Desculpa. Ó, isso aqui é importantíssimo, hein? Depois até a opinião do magistrado, que a gente sempre tem, é importante observar, porque a gente não sabe qual que é a opinião do magistrado depois, né? Olha só, na guarda compartilhada, a cidade, considerada a base de moradia dos filhos, será aquela que melhor atender os interesses dos filhos. Olha o que é extraído daí. O Sérgio Cabezão também escreveu sobre guarda compartilhada. Olha aqui, ó. Na guarda compartilhada, a cidade considerada a base de moradia dos filhos será aquela que melhor atender aos interesses dos filhos. Ou seja, aquilo que o doutor Marcelo estava dizendo, que não precisa ficar segunda, quarta e sexta com o pai, terça, quinta e sábado com a mãe. Pode ficar com a moradia da mãe e a guarda estabelecer compartilhada. Só que aqui o legislador me colocou isso. A cidade considerada a base de moradia, a cidade considerada a base de moradia, será melhor que atender os interesses do menor? A cidade ficou ruim, né? Porque, por exemplo, já me perguntaram isso.
Agora a atribuição de guarda compartilhada é obrigatória. Portanto, o pai mora em Londres. Londres é outra cidade. Em Londres, ele vai pedir guarda compartilhada, vai ser possível? Não é possível guarda compartilhada que ele mora em Londres. Não precisa nem ser Londres. A omissa fala ainda aqui, ó. Olha como dá para entender a interpretação. O advogado é fogo. O advogado é um bicho que eu vou te falar. O advogado ele vai pegar isso aqui e vai falar, não, dá sim, dá, aqui, ó, na lei, ó. Na guarda compartilhada, a cidade considerada base de moradia, se ele falar cidade, é possível, então, o filho morar em São Paulo com a mãe e o pai pedir guarda compartilhada em São José do Rio Preto. Ó, tá falando a cidade considerada base de moradia? Tá na lei. Deveria ter tirado esse negócio da cidade, ó. Na guarda compartilhada, a base de moradia dos filhos será aquela que melhor atender aos interesses dos filhos. Tira a cidade. Ó, a guarda compartilhada, a base de moradia dos filhos será aquela que melhor atender aos interesses dos filhos. Acabou, tirou a cidade. Aí o juiz tem aquele poder de falar que tem que morar próximos. Pelo menos na mesma cidade. Ou cidades vizinhas. São Paulo e São José do Rio Preto é impossível da guarda compartilhada. Como vai ser possível a guarda compartilhada? Se tem que ter um período de convivência equilibrada. Não tem equilíbrio nenhum de convivência. Isso é visita, se for muito longe. Prejudica a parte educacional. Sim, mas não é verdade? O advogado ele não tem uma criatividade que ele vai chegar e falar assim, falou cidade. Moradia, então pode. Então pode. Um morar numa cidade e outro no outro. Aqui, ó. A própria lei já está sugerindo isso. É ruim, não deveria estar dessa forma aqui. Então pense bastante, tome cuidado nesse sentido. Se o Cabezão viu, já estou também os tempos estourando, né, Cabezão? Bom, rapidinho agora então, ó. Mas essa questão é a polêmica importante, ó. Agora, olha lá, a guarda unilateral, falei que não é só a guarda compartilhada que alterou, a Lei 13.058 de 2014, ela alterou também a guarda unilateral, olha que importante, a guarda unilateral obriga o pai ou a mãe, de novo, tá? Ele já sabe que pai ou mãe pode ser outras coisas também, tá? Outras coisas não, desculpa, outras pessoas. A guarda unilateral obriga o pai ou a mãe que não a detenha supervisionar os interesses dos filhos e para possibilitar tal supervisão, qualquer dos genitores sempre será parte legítima para solicitar informações e ou prestação de contas, de forma expressa, objetiva ou subjetivas, em assuntos ou situações que, direta ou indiretamente, afetem a saúde física e psicológica e a educação dos seus filhos. Ou seja, tudo. Os alimentos afetam tudo aí. Direta ou indireta, subjetiva ou objetiva. Tudo. A lei dá a entender que cabe uma prestação de contas nos alimentos. Agora, nos alimentos, como que eu vou executar essa prestação de contas? Na ação de prestação de contas, não são duas fases? Primeira fase você presta contas e se teve diferença você cobra e executa, não é? Aí dizem que nos alimentos seria impossível. Como que você vai executar a diferença se os alimentos são irrestituíveis ou irrepetíveis? Uma vez pago, não volta mais. Como que eu vou cobrar de novo? Se uma vez pago, não volta mais. E aí fica difícil. Tá? Mas aqui está escrito. Eu não sei se já tem algumas ações, né? Avalanche de ações de prestação de contas. Porque muita gente quer entrar com prestação de contas. Pode ver. Um monte de gente. E aqui muita gente não sabe que está na lei aqui. Senão, vamos entrar. Está aqui na lei. Na legislação. É complicado isso, hein? É complicado. Que é importante, ó. Isso aqui já tinha o parágrafo 5º, se o juiz verificar que o filho não deve permanecer sob a guarda do pai ou da mãe, deverá aguardar a pessoa que revele compatibilidade com a natureza da medida considerados, de preferência o grau parentesco e as relações de afinidade e afetividade. Lógico, aquele que não tem direito a deter a guarda, não tem condições, vai passar para o parente mais próximo, né? Ou de afetivo. Agora, isso aqui que é importante, ó. Qualquer estabelecimento público, isso aqui, ó, eu entendo que foi bom, tá? Não sei se vai ser cumprido, mas o que é bom é, ó. Qualquer estabelecimento público ou privado é obrigatório a prestar informações a qualquer dos genitores sobre os filhos desses, sob pena de multa de R$200 a R$500 por dia, pelo não atendimento da solicitação. Por exemplo, ó, vários clientes. Doutor, depois que eu separei, a mãe está com a guarda, eu pedi informação do meu filho na escola. Eu queria saber das notas dele e da frequência dele. A diretora falou assim, o senhor é o quê? Eu sou pai. Não, perguntei se é responsável financeiro ou responsável pedagógico. Não, sou responsável financeiro. Ah, o senhor quer recibo então, né? Recibo eu dou. Não, eu quero saber das notas. Não, isso não, é só para mim, pedagógico e a mãe. O senhor não pode ter direito, não. É só o financeiro, tá? Recibo a gente dá, o senhor pagou, tá certo. Hoje não. Qualquer um aqui, ó, tá?
Então, qualquer estabelecimento público ou privado é obrigado a prestar informações a qualquer dos genitores sobre os filhos desses, sob pena de multa de R$ 200 a R$ 500 por dia pelo não atendimento à solicitação. Então, já falo que você tem que ir com um protocolo já. Eu quero informação, não vai dar. Então, protocolo aqui, ó. E, ó, a lei está dizendo isso, tá? Ah, pois não, é para hoje mesmo. O que isso quer? Eles vão negar para quê? Você está na lei e está falando que tem multa. Vai incorrer multa para quê? Bobeira. Os dois estão brigando, não é? Na escola, tá? Então, isso é importante, ó. De 200 a 500 reais. Já vai com uma notificação, com um protocolo para isso, tá? Outro aqui, ó. Essa cautelar vai deixar de existir, né? Novo código, 1585, vai estar falando da cautelar de separação ainda. Bom, vamos lá então. Ó. Compete a ambos os pais, qualquer que seja sua situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar que consiste em quanto auxílios. Aí eu coloquei entre parênteses menores, tá? Porque esqueceram, tá? Então, quanto auxílios só colocaram. O poder familiar é só quanto aos menores, né? Então a gente colocou dessa forma porque estava na legislação anterior, que era o 1634, e o 1634 foi alterado, tá? Ele foi alterado e algumas coisas importantíssimas colocaram dentro do poder familiar. Daquela parte dos deveres do poder familiar, do 1634, alteraram também na lei da nova guarda compartilhada. Então não é nova guarda compartilhada, tem um monte de alterações, tanto na guarda compartilhada, a guarda única e o poder familiar. Tem coisas importantes, hein, ó. O inciso 1 do 1634 ficou igual, esse está igual. O 2, aí nós tivemos alteração, ó. Exercer a guarda unilateral ou compartilhada. Então, alternada não é mais possível, porque antigamente falava só guarda lá, mencionava companhia e guarda, então era genérico, guarda, e poderia ter a guarda alternada e a guarda de nidação, que eu não expliquei, né? A guarda de nidação significa que a criança fica num ninho, nidação ninho. A criança fica num ninho, ou seja, como se fosse ela morando num imóvel, e o pai e a mãe que vai alternando. Os pais alternam. Ou seja, 6 meses o pai fica com aquela criança naquela casa, 6 meses ele sai e entra a mãe. Para os pais é terrível. É a chamada nidação, tá? Mas também pouco aplicado no Brasil, bem pouco, muito no Canadá. Mas aqui é bem pouco aplicado e agora também vai ser quase impossível, porque só está guarda compartilhada ou unilateral. Olha lá, só as duas guardas colocaram, nominaram. Né? Então já ficou de forma expressa, já é difícil falar que existe outro tipo de guarda, né? Como estava no outro, que era guarda, companhia e guarda. Bom, o 3 é igual. Agora olha esse aqui, o inciso 4, acho que já estava no estatuto, né, Cabezão? Conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para viajar ao exterior. No Código Civil não tinha isso, mas a Polícia Federal sempre pediu, né? Autorização do pai, ou da mãe, ou do pai, da mãe, né? Tanto faz. Tá? Então, pediria sempre a autorização daquele que detém o poder familiar e não está viajando com a criança. Quando é para o exterior, não é isso? A Polícia Federal. Isso já estava no Estatuto e aí inseriram agora no Poder Familiar dentro do Código Civil também. Tá? Não é tão importante, mas olha a outra parte que é importante, que eu entendo que é importante. Ó. Conceder-lhes, ó, esse é um problema, hein? Conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para mudarem sua residência permanente para o outro município. É segurança. Porque assim, quanta mãe, para prejudicar o pai, vai embora para a Bahia, para Salvador? Ah, vou mudar. Ah, é? Ele não vai ver, não. Eu vou embora para Salvador. Acabou. Tem que pedir autorização. Tem que pedir autorização para o outro agora, hein? Se você for sair da sua cidade, tá? Município, ó, de novo. Aí tem que tomar cuidado, que cidades vizinhas, hein? Santo André, São Caetano, São Bernardo. Ó, cidades vizinhas. Mas é outro município. É outro município. Se a mãe ou o pai for sair com o intuito definitivo de moradia, de residência, com o seu filho, tem que pedir autorização para o outro genitor. Eu entendo que é sob pena de perder o poder familiar. Olha só que bacana. Eu tenho um grupinho de turno, 2 turminhas no meu escritório, 10 alunos no máximo, 12 alunos, e a gente faz coaching também com eles. Coaching para advogados e também oficina de família e sucessões. Nessa oficina eu tinha uma aluna em Ribeirão Preto, de Ribeirão. Ela vem em Ribeirão toda semana, tá? Uma vez por semana vinha. E agora acabou o curso, tá? Eu estou em sucessões, é outro curso já. E ela falou assim, doutor, eu estou com um problemão. A mãe falou que vai para Salvador, vai embora. Vai embora e o pai está desesperado. E ela vai fazer as malas agora no feriado e vai embora. Ela falou assim, doutor, eu estou com a petição pronta. Eu falei, então faz isso. Inclusive coloca o 1634, inciso 5, e pede para o juiz dar liminar. E tem que ser rápido, porque ela vai embora. Aí ela foi correndo, hein? Saiu meio-dia do escritório, chegou, era 4h30, 5 horas lá em Ribeirão,
ficou na fila, 6 horas da tarde, conseguiu falar com o juiz. Ela falou, eu tive que até ficar na fila porque tinha um monte de gente para ser atendido. E ele falou, tem até um colega que passou na minha frente, doutor. Não gostei, mas passou na minha frente. Tá? E acabou 6 horas sendo atendido. E o juiz olhou aquilo e deu a liminar. E eu falei ainda para ela, tem que ficar esperando o mandado. E pega o oficial de justiça e leva até lá também, de plantão. Que permite o provimento. Para levar. Ela conduz. E fez isso. Ela ia sair. No dia seguinte. Não saiu. No mesmo dia conseguiu fazer tudo isso. 6h30 estava na porta e deu mandado. Ela não saiu. Ficou mandado. Foi citada. Ela não saiu. Por causa disso que não saiu. E depois, na semana seguinte, ela falou, nossa, doutor, o senhor me salvou, hein? E o rapaz, assim, grato demais comigo. Porque eu impedi a saída dela embora com a criança. Que não ia ver mais. Agora vai permitir até fazer um acordo, né? Nessa questão. Mas isso é importante, ó. O inciso 5 do 1634 tem que ter a autorização do outro, hein? Para poder sair de casa. Bom, essas foram as principais alterações, tá? Da Lei 13.058. Como fica no caso da guarda compartilhada a parte de alimentos? Essa é importante. Essa é importante, ó. A guarda compartilhada, na questão dos alimentos, muita gente tem dúvida quanto aos alimentos. Os alimentos, no artigo 1698 do Código Civil, 1698, fala que os alimentos são proporcionais. Nunca foi meio a meio, proporcional. Se o pai ganha 10 mil, a mãe ganha R$1.000, o pai arca 10 vezes mais que a mãe. Na guarda compartilhada tem isso? Lógico que tem. Os alimentos são devidos para os filhos menores. Não tem como, os dois têm que pagar, o pai e a mãe. Os dois têm que pagar. Pai e mãe pagam alimentos. Porque muitos vêm assim, né, e falam assim, doutor, eu quero entrar com essa tal de guarda compartilhada. Para quê? Para parar de pagar alimentos. Não para de pagar alimentos, tem que pagar alimentos. É que ele pensa que vai pagar in natura. In natura é aquele diretamente. Tá? Que não é bom. Não é muito seguro para o menor. Tá? Bom, aí, como que se faz isso? Os alimentos. Eu entendo o seguinte, na prática, se for, que eu faço isso, na prática, se for consensual, eu coloco que a mãe vai administrar. Eu falo a mãe porque ainda a mãe é o que mais, ainda que é menos temerário, entendeu? Que o pai é o que normalmente não paga os alimentos. Se você olhar o nosso perfil, né, a nossa cultura, é que o pai não gosta de pagar alimentos. Então é melhor deixar a administração com a mãe e o pai, proporcionalmente, deposita na conta dela para que ela faça os pagamentos todos. Mas não vai deixar de ser guarda compartilhada. Agora, muitos entendem que a guarda compartilhada tem que ser in natura. Pagamento. O pai ficou com a atribuição de pagar a escola, a mãe, o convênio, e cada um vai pagando. Bom, pode ser se realmente os dois tiverem responsabilidade. Mas agora tem pai que fica dessa forma, ele não começa a pagar a escola. Aí, vai executar, e tem alguns magistrados que entendem que não seria possível o pai, a mãe executar, ou seja, o filho representado pela mãe executar, porque quem tem que executar é a escola. Quero direto para a escola. Só que quem fica passando vergonha é o filho. Que não está pagando a escola, diretoria. Aí os amiguinhos deles, bullying já, né? Bullying. Não pagou? Coitado do menino. Esse é o problema. Você entendeu? Tem que ter consciência. O pai também, vou te falar, né? Mas tem pai desnaturado. Tá? Existe essa possibilidade. Então tem que tomar cuidado com isso. E é verdade, são poucos, hein? Uma vez um colega nosso, que até conselheiro, falou assim, ô Nelson, é verdade, pô, eu tô com um problema aqui, eu entrei com execução de alimentos. E o juiz falou que é a faculdade que tem que entrar com execução, porque era in natura. Eu falei, ó, são poucos que entendem assim, e você caiu num deles. Agora, gravar vai fazer o quê? Você entendeu? E tem câmara que entende assim também, tá? Tem câmara que entende assim. Aí é de entendimento de cada um. A maioria não entende. Pagamento in natura. O pai fala, eu pago a faculdade e você paga o convênio. E o pai não paga. Aí a mãe, representando o filho, o assistente, acabou entrando com a execução. Né? E aí o juiz falou assim, inépcia da execução é ilíquida, ou ilegitimidade, desculpa. Quem tem que pagar quem tem que cobrar é a faculdade. E não o menor. E não o credor. O alimentado, quer dizer. Não, alteração de guarda, não é? Ele não quer de volta? Alteração. Agora, eu não sei, isso que é o problema, a gente não sabe o que o cliente quer. Às vezes não quer a guarda. Às vezes o que acontece? Olha só o que aconteceu. Às vezes mudou para Salvador, só para não ver. E aí, o pai também não quer a guarda, mas ele não consegue ver. Está cessando a visita dele. Então aí, uma vez eu consegui, foi a revisão da cláusula
do acordo que a mãe também teria que trazer o filho aqui. Porque ele falou, a despesa é só minha agora. Né? A despesa é só minha. Ou seja, eu vou a cada 15 dias para lá. Eu tenho que pagar hotel, tenho que pagar avião, tenho que pagar tudo. E por que a mãe não poderia trazer também para mim? Então eu vou a cada 15 dias, desculpa, eu vou uma vez por mês e ela uma vez por mês traz para mim. Pronto, tá certo. Tá certo. Então você vê, às vezes, depende do conflito, se vai querer a guarda ou é a regulamentação de visitas mesmo que está sendo cerceada. Se for cerceada a regulamentação de visita, a visita é para poder alterar a cláusula, para poder fazer com que ela traga também para cá. E aí tem que ter multa, tem que ter tudo isso. Tá? Bom, isso que eu tinha que falar, na verdade, na guarda compartilhada, não tem mais tempo, né, Gabazão? Está bem apertado o nosso... Já estourou bastante aqui. Pessoal, não deu para falar tudo, né? Bastante situações, mas deu para dar uma panorâmica da guarda compartilhada. Eu tenho uma palestra aqui da guarda compartilhada, acho que deve estar no... Bem acessado. Já está bem, Então, o Cabezão está falando que está bem acessado. A guarda compartilhada, o Cabezão falou também da guarda compartilhada. Acho importante olhar todos os professores que falaram da guarda compartilhada. E já está no site da OAB. Pode olhar dele que tá... E eu falei, acho que 1h30. Foi 1h30. Aqui a gente foi menor. Mas se quiser entrar no YouTube, também tá. No YouTube eu gravei em outro curso, também já tem umas 10 mil acessos, acho que tem, tá? Do YouTube, que eu falo por menores, também, 2 horas, 1h30, 2 horas. Tá bem tranquilo. Coloca o meu nome no YouTube e aparece lá. Tá? Falando nisso, vou fazer um convite para vocês. Toda quarta-feira eu leciono ao vivo no Legale Virtual. Tá? Ao vivo. Agora, se não puderem, das 18 horas às 18h50, 18 às 18h50, gratuitamente. Ao vivo, gratuito. 18 às 18h50, quarta-feira. Tá? Todas as quartas, 18, legalevirtual.com.br. Ou agora, desculpa, acho que é Legale Online agora. Desculpa, mudou. É legaleonline.com.br, mudou. Legale Online. Mas olha, todos os vídeos estão no YouTube. Eu estou fazendo um clube de família e ficou gratuito. Virou gratuito, ele deixou lá. Tá? E ele falou, professor, pode deixar? Ah, tudo bem, pode deixar. Tem lá, comecei esse curso em março, vai até julho, até dia 1º de julho. É um curso praticamente completo, de família. Tá? Legaleonline.com.br, tá? Esse é ao vivo. Agora, você entrar no YouTube, você vai conseguir. Tá tudo lá também, tá? Tem todas as aulas, aí você assiste a hora que você quiser. Todas as aulas já estão postadas lá. Eu estou gravando ainda, tá? Estou gravando, mas tem umas 7 aulas já. 7 aulas lá, 50 minutos. Aí eu falo bastante nessa questão. Tá? Pessoal, obrigado mais uma vez. Desculpa aí o tempo que estourou e também, né, acabamos ultrapassando esse tempo e vocês ficaram até esse horário, então desde de manhã, não é fácil não, tá? Obrigado. Obrigado.